Só foi uma separação de corpos mesmo, né? Quer dizer, ele não tava, foi embora de casa, me deixou em casa com as crianças, sem nada, né? Eu comecei do zero e foi difícil, sim. É como se fosse um luto. Você perder um marido que você ama muito, é um luto, né? Então você vai ressignificando, como o luto da minha filha, né? Que tem sido um luto pior, mas é um luto, é um buraco muito grande que você sente, porque você dedicou sua vida toda ali, né? Jogou todas as suas cartas numa pessoa que você viu depois que não merecia. E aconteceu uma briguinha lá, né? Que eu não gosto de citar porque é uma coisa assim bem pessoal, mas com a mulher que ele tava. E isso deu até delegacia, né? E quando eu cheguei lá, o delegado, ele era uma pessoa evangélica. E ele chegou para mim e falou assim: você sabia que para a gente ter o terceiro homem, a gente deveria ter os 2 primeiros homens? Eu disse: nossa, que homem estranho, né? Eu só tive um durante minha vida inteira. Aí ele falou assim: eu vou te explicar. O seu primeiro homem vai ser um homem maravilhoso. Ele vai te ensinar tudo na vida. Você vai aprender ali. Se você se esforçar mesmo, você vai ter, através desse primeiro homem, um segundo homem maravilhoso. Aí ele falou: você sabe quem é? Eu falei assim: não. Esse homem começa com a letra E. É educação. Começa também com a letra E, que é educação. O primeiro é estudo, o segundo é emprego, né? Aquele primeiro homem te deu um segundo homem maravilhoso, que é um emprego, onde você é uma pessoa bem-sucedida, ganha bem, pode se manter, né? Pode comprar suas coisas, pode ter a sua casa, e esse é o seu segundo homem. E o seu terceiro e último homem, se você quiser, vai ser o seu marido. Ele vai ter qualquer letra, e por incrível que pareça, o seu começa também com a letra E. Ele, a única coisa que ele vai ter com você é um relacionamento. Mas um relacionamento de carinho, de sexo, de café na cama, de passear os dois. Mas porque o seu primeiro homem e o seu segundo homem te proporcionou. Meu nome é Ilza, eu tenho 54 anos, sou mãe do Bruno, que é o meu filho mais velho, sou mãe da Thaís, de 26 anos, e sou mãe de uma estrelinha que foi morar com o Papai do Céu há 2 anos. E tem uma coisa mais importante da minha vida atualmente, que é minha neta, que tem 10 anos. Eu nasci num lar cristão, né? Então a gente aprende desde cedo, né, a amar o próximo, amar os nossos semelhantes, amar a criação de Deus. Que eu tive de relacionamento homem e mulher, que eu tive assim de espelho em casa, não era uma coisa muito segura. Meu pai, ele dizia amar muito minha mãe, mas ele era um homem muito possessivo. Ele amava, mas achava que amar era não vestir certas roupas, não ir para certos lugares sozinhas, né? Ter mais responsabilidade com filhos do que ele mesmo. Ele podia sair para todos os lugares e ela se mantinha em casa. Então, para mim, não foi assim um ótimo exemplo. Eu aprendi a amar muito cedo, assim, saindo dessa realidade, amor, afeto, amor mesmo de homem e mulher, eu aprendi a amar muito cedo. Né, que eu comecei a me relacionar com o pai dos meus filhos, eu tinha 13 anos, então foi uma coisa muito intensa para mim, né? Comecei a me relacionar muito cedo com ele, e aos 17 anos eu engravidei e casei e tive meus filhos. Eu achava, né, que aquele amor era uma coisa que
nunca que ia acabar, né? O foco era um homem que nunca iria deixar de me amar, nem eu iria deixar de amá-lo. Mas isso não aconteceu. E depois de uns 4 anos de casado, ele começou a viajar. Ele trabalhava na área de solda, ele trabalhava em celulose, então ele viajava, me deixava 2 meses em casa, com criança, sozinha. E eu achava super normal aquilo ali. Pra mim, isso aí não era abuso, sabe? De eu ter que me virar sozinha em casa com 2 crianças pequenas. E até então eu amava. Ele chegava em casa, era só amor, né? E depois de 18 anos de casado que eu fui descobrindo, assim, a verdadeira face dele, né? Que ele era um homem muito promíscuo, né? Ele me deixava em casa porque ele tinha N mulheres, uma mulher em cada lugar que ele chegava, ele tinha uma mulher. Mas eu, assim, nunca fui uma pessoa ciumenta, ou não sei o que acontecia, que eu fechava meus olhos diante das coisas. E depois de 18 anos eu descobri que ele tinha uma mulher mais fixa, assim, e que engravidou dele e teve um filho com ele. Quando eu soube, o bebê já tinha 7 meses. E como você se sentiu nesse momento que você descobriu? Eu tive uma crise horrível. Eu achava que eu amava ele mais que tudo nessa vida, mais do que até a mim mesmo. Eu corri muito atrás dele, né? Fui na cidade onde ele estava e aconteceram coisas assim muito inconvenientes com relação a mim e a ela, né, a atual dele, e coisas assim de eu me machucar mesmo, até fisicamente, né? E eu parei e pensei, isso não é amor. E nessa época passava uma novela, né? E tinha uma mulher na novela, não lembro quem era a artista, que ela dizia que amava demais o marido. E era um amor assim, né? Que ela amava mais ele do que tudo, né? Até mais do que ela. E nessa época tinha o Mada na novela. Mulheres que amam demais anônimas. E eu achava que isso era uma coisa de novela, né? Mas eu pesquisei e vi que realmente existia, né? Aí eu fui atrás. Então eu procurei, achei na minha cidade, eu estava em Salvador nessa época, e comecei a frequentar. E lá o que é? Você começa a entender que você não ama ninguém mais do que você. Você primeiro se ama e se ama. Depois você passa a amar o outro. Dentro do relacionamento eu vi que a mulher, ela tem que ser muito mais submissa em tudo, ela que tem que cuidar muito mais da família. Se a gente não tiver na frente de tudo, parece que nada caminha, sabe? Eu aprendi isso, a gente é muito cobrada com relação a isso. Inclusive, quando eu ia me casar, a minha família dizia assim, nossa, ela não sabe nada, como é que ela vai? Ela não sabe lavar uma louça, ela não sabe lavar uma calcinha, não sabe fazer uma comida. Então, como que ela vai aprender isso no relacionamento? E isso, para mim, foi a coisa mais fácil que existiu. Eu aprendi, simplesmente aprendi, né? Porque você já via na família pessoas que já lavavam roupa, que já cuidavam de filhos, Então, para mim, isso era normal. Hoje em dia, eu já penso diferente. Você pode até aprender isso, mas não ter a necessidade de só fazer isso. Você pode muito bem amar seu filho, cuidar da sua casa e ter uma vida totalmente independente financeiramente como eu tenho hoje. Minha cabeça é totalmente diferente e eu fico pensando, poxa, se eu pudesse voltar atrás disso tudo, entendeu? Eu poderia ser uma pessoa... no meu ver, né? Não que eu acho que minha profissão é uma subprofissão. Eu gosto do que eu faço. Mas na minha cabeça, às vezes eu deito assim, eu acho que eu teria, se eu não pensasse dessa forma, né? De ter tanto cuidado com casa, com o marido, eu acho que eu seria uma pessoa mais bem-sucedida.
na minha profissão e financeiramente. Porque eu acho que intelectualmente eu sou capaz. Entendeu? Eu faria tudo diferente. Como foi esse processo de encontrar a sua individualidade no meio de tantos relacionamentos quando você era tão jovem? E como foi esse processo de encontrar quem é a Ilza no meio disso tudo? Como você se separa de todas essas pessoas em volta da sua vida desde tão cedo? Eu acho que foi difícil para mim. Sempre foi muito ligado. Desde que eu casei, que eu já casei com filho, né? Então, para mim essa separação foi difícil. Eu acho que eu nunca cheguei nem a perceber quem eu era. Eu vim perceber quem eu era depois de todo o processo do relacionamento que durou cerca de 22 anos, da data que eu comecei a namorar, a casar e a separar, foram 22 anos. Então, eu vim aprender quem era a Ilza depois desses 22 anos. E quem é a Ilza? Olha, eu não sabia quem era a Ilza, mas hoje em dia a Ilza é uma pessoa muito forte. Muito forte. Eu não me reconheceria como essa pessoa. Não sabia que eu iria me tornar uma pessoa tão forte, tão madura. Uma pessoa que veio para São Paulo há 17 anos atrás, sem ninguém. Eu morava nas casas onde eu trabalhava e tinha algumas folgas. E eu me vi assim perdida aqui dentro de São Paulo, ao ponto de chegar num shopping e chorar. Não sei para onde eu vou, né? Eu já morei em hotelzinho baratinho, né? Que eu tinha 6 folgas no mês, né? Então eu morava em hotel. Depois eu fui morar em casa de amigos e depois me relacionei com pessoa, e depois eu me vi que eu era mais Ilza do que eu pensava que era. Aí fui montando minha casa, né? Me vi totalmente independente das pessoas, de mãe, de homem, né? Criei meus filhos, dei tudo que eu pude para os meus filhos. Então, Ilza, eu acho que Ilza é uma mulher muito especial. Se dá amor. Eu acho que às vezes a gente esquece um pouco da gente, né? Eu me dou amor, assim, quando eu faço as coisas que eu gosto. Quando eu compro o que eu quero, quando eu aprendo alguma coisa que eu acho que eu nunca iria aprender. Vamos supor um exemplo, eu achei que eu nunca aprendia a dirigir, e eu aprendi a dirigir com 42 anos, né? E eu aprendi também a perder, né? Aprendi a perder a minha filha. Tem 2 anos que eu tô ressignificando isso aí, aprendendo a viver sem uma pessoa que eu amei muito e me amou muito. Quando eu posso comprar alguma coisa que o meu dinheiro me proporciona, eu acho que isso é me dar amor. Eu sou feliz. Apesar de tudo, apesar dos percalços da vida que acho que todo mundo tem, eu sou feliz. Em caso de violência contra a mulher, denuncie. Se você teve seus pertences quebrados, documentos rasgados, foi afastado de seus amigos e família, sofreu ameaças, humilhações, xingamentos, violência física, sexual ou psicológica do seu companheiro ou algum membro da sua família, você pode estar passando por uma violência doméstica e familiar. Disque 180 para denúncias caso você ou outra mulher esteja passando por um relacionamento abusivo. Caso esteja em perigo, ligue para a Polícia Militar, no 190. Acabar com a violência contra a mulher é dever de toda a sociedade.